Fala aí, tudo beleza? Como é que vocês estão, meus fotógrafos e fotógrafas de sucesso? Sejam muito bem-vindos a nesse nosso segundo encontro, essa segunda aula da jornada do fotógrafo de sucesso, né? Que eu venho aqui para te ajudar a sair do amadorismo e se tornar um fotógrafo profissional. Eu sou Werner Brenan, fotógrafo profissional já há quase 10 anos, e se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder nada. Aqui eu dou muita dica sobre fotografia, sobre edição no Photoshop, no Lightroom, sempre buscando trazer mais conhecimentos para você evoluir na sua carreira, tá? E gente, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui presentes. Só vocês, do fato de você estar aqui nessa segunda aula, tá? Você que já assistiu a primeira também, já mostra o quão diferente você é, né? O quanto diferencial você está sendo de buscar esse conhecimento, de buscar querer crescer nessa sua jornada aí como fotógrafo profissional, porque a maioria desiste no meio do caminho, a maioria não está fazendo o que você está fazendo e está aqui buscando esse conhecimento nessa jornada, né? Porque é realmente uma jornada. Se você quiser se tornar um fotógrafo de sucesso, não vai acontecer isso simplesmente do dia para a noite. Tem gente que acredita, não, você vai fazer sucesso no instalo, assim, simplesmente acontece. Não, é uma jornada. Eu percorri quase 10 anos para conseguir alcançar esse sucesso na fotografia, a viver na fotografia, e eu venho aqui para encurtar essa jornada para vocês. Eu estou aqui para facilitar, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, porque olha, na época que eu comecei a fotografar, não existia YouTube, não existia essas aulas grátis como eu estou passando aqui para vocês, não tinha nada disso. E outra coisa, os outros fotógrafos antigamente, né, lá quando eu comecei, eles não queriam ajudar a gente no começo, né? Porque, pô, você tá ali numa cidade pequena como era na minha cidade, começando agora, aí você vai pedir ajuda para um fotógrafo que ele já tá ali um pouquinho no tempo no mercado, ele simplesmente, eu não vou ajudar uma pessoa que vai ser meu concorrente. Então era muito difícil e eu tô aqui para facilitar essa vida para você, essa caminhada aí para você até você se tornar um fotógrafo de sucesso, né? Mas vamos parar de enrolação, né? Que hoje o tema é saia da realidade comum. Na última aula, a gente viu aí que eu te apresentei o multiverso da fotografia, esse universo, esses vários universos que existem da fotografia, que inclusive eu quero que você crie o seu próprio universo. A gente viu o multiverso da fotografia, o mercado fotográfico atual, como é que tá o mercado fotográfico desse ano para você que está começando. A gente viu um pouco sobre equipamentos, né, sobre câmeras, sobre lentes, e eu falei também dos nichos na fotografia, quais os nichos que estão em alta e quais os que eu penso para você seguir, né? Eu apresentei alguns deles e quais equipamentos você tem que usar em cada nicho desse, tá? E se você não assistiu a primeira aula, vai lá assistir, tá? Termina essa daqui, depois vai assistir aquela aula lá para você não perder nenhum detalhezinho. Então, deixa eu abrir aqui a nossa apresentação para a gente começar a ver o que é que vai ter aqui por hoje, tá, gente? Então, bora lá para nossa apresentação. Então, o tema que eu trago hoje é saia da realidade comum. E temos aqui dois pontos básicos, né? Temos o básico e temos o essencial. E o básico vai ser o quê? No básico a gente vai ver a trindade da fotografia. Se você já começou aí na fotografia, você já sabe desses três carinhas aqui, que são a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e a sensibilidade do ISO. E se você não é fotógrafo, você ainda está para começar na fotografia, você tem que dar uma atenção bem especial para esses três aqui, porque quando você domina esses três, você já começa a evoluir na fotografia, tá? Então, assim, é muito bom dar um foquinho para isso. Eu vou tentar explicar de uma forma simples, tá? Para quem está começando, isso às vezes pode ser até um pouco confuso, esses três, mas para quem já tá acostumado com a câmera, já sabe mais ou menos. Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais clara possível para você não ficar endoidando, tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, abertura do diafragma.
Quando a gente pega a nossa câmera, tô aqui com minha câmera, a luz primeiro vai entrar por onde? Vai entrar por aqui, pela abertura do diafragma, é a abertura da lente. Se eu pegar uma lente aqui, nós temos, ó, essa aberturazinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Você está vendo aqui a abertura, né? A luz entra por aqui para depois chegar na nossa câmera. É o primeiro passo onde a luz vem para a gente fazer a foto, é por aqui. Essa é uma abertura de 1.2, então você vai entrar a luz e passar para a câmera. E o que é o diafragma? Vamos lá. O diafragma pode se abrir e fechar, permitindo uma passagem maior ou menor de luz para o obturador e para o sensor. Quanto maior é a abertura, mais a luz é captada e a velocidade de disparo pode ser maior, diminuindo o tempo necessário de exposição, tá? Então você regula nessa abertura, né, que é na lente essa abertura, se vai entrar mais ou menos luz. Se vocês notarem aqui nessa outra lente, ela é menor a abertura do que essa outra aqui, ó. Tá vendo? Temos duas aberturas aqui diferentes, aí se vocês conseguem ver. Essa aqui é bem pequenininha, essa aqui é maior. Então, a gente consegue também regular se entra mais ou menos luz na nossa câmera, tá? E isso determina o que? Se a foto vai ficar mais escura ou mais clara, tá? Então, isso aqui é um dos fatos que a gente consegue determinar se vai ficar mais clara ou mais escura a nossa foto. A abertura também, temos aqui alguns exemplos, ó. Eles são determinados por o f-stops, é o f barra algum número de stops da câmera. Isso é até um pouquinho complicado de entender, mas eu vou tentar mostrar aqui de uma forma visual com essas imagens aqui, ó. A primeira aqui nós temos a abertura 2, f/2, que é essa bem grande. A abertura na fotografia, tipo, menos é mais. Quanto menor for o número de f-stop, né, que é esse f/2, maior a abertura dela, tá? E mais luz vai entrar. E quanto maior for o f-stop, né, f/22, menor vai ser a abertura e menos luz vai entrar. Então, você nota aqui, se eu tenho uma abertura aqui, ó, desse tamanho, consequentemente, se é maior, vai entrar mais luz. Se eu fecho, vai entrar menos luz. Então, deu para entender mais ou menos aí como é que funciona, né, essa parte da abertura. E aqui temos até um exemplo de duas fotos. Essa minha foto aqui da esquerda, ela é uma foto com f/22, que você nota que o primeiro plano, que é a nossa modelo, ele está focado, e o segundo plano e o terceiro plano ali da foto, né, que está por trás, eles também estão muito focados. Já se você ver a nossa foto aqui da direita, você veja que nosso primeiro plano, que é a nossa modelo, que é Lara, né, ela tá uma abertura 1.2, ela tá focada, e lá atrás está completamente tudo desfocado. Então a abertura é que vai determinar aí se você vai ter o fundo bem desfocado lá atrás ou se você vai ter um fundo mais focado. Quanto mais você for diminuindo a abertura, no caso aumentando o f-stop, quanto mais você for diminuindo, mais focado vai ficar a imagem atrás, né? Deu para entender mais ou menos aí, né, gente? Então bora passar aqui para o nosso segundo ponto, que é a velocidade do obturador. E o que é essa velocidade? É o tempo de exposição, né? É o tempo que a câmera vai ficar ali. No caso, acontece aqui a velocidade do obturador, acontece aqui no clique. Ó, quando eu pego aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Você vê aqui, ó. Quando eu clico, vocês estão vendo que tem um espelhinho, ele tá como se estivesse fatiando a imagem. Isso acontece como o nosso olho. Vocês têm que entender que a câmera é como se fosse uma extensão do nosso olhar, tá? E essa parte do clique é como se fosse um piscar de olho. Se eu coloco aqui uma velocidade, tá? A velocidade é quando ele tipo fatia a luz e vem a foto pra gente. Se eu coloco uma velocidade aqui, ó, tá 1/, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar 1/500. Ele vai ter um clique, ó, rápido, tá vendo? Vai ser muito rápido, eu vou conseguir pegar tudo com agilidade. Agora, se eu diminuo aqui para 1 segundo o clique, vou deixar aqui em 1 segundo, ó, e eu clico. Ele demorou 1 segundo, só que 1 segundo na fotografia é muita coisa, vai estar 1 segundo entrando luz.
Então se eu fecho o meu olho assim bem devagarzinho, vai estar entrando muito luz. Se eu fecho rápido, vai entrar pouca luz, tá, gente? E a velocidade do obturador, ele regula a quantidade de luz que entra no sensor da nossa câmera através do dispositivo chamado obturador, que é esse que eu mostrei para vocês ali agora. Então, temos aqui umas opções, um exemplo aqui numa imagem de velocidade do obturador. A nossa primeira aqui em cima, ó, é a que está em 1/500. É muito rápido. E você nota que na imagem ele também está bem focadinho. O desenho do bonequinho ali está bem definidozinho. Agora, se você olha para a imagem aqui de baixo, ó, essa imagem aqui de 1/2, é como eu fiz aqui agora, tipo, é meio segundo, 1/2, é meio segundo, é um pouco até de matemática. Se você fizer isso, clicou, você vai conseguir mexer em meio segundo, a foto já vai ficar borrada. Isso acontece até às vezes, tipo, muita gente chega para mim e fala, Werner, eu não estou conseguindo deixar as minhas fotos mais nítidas, então o que é que eu faço? Quando eu vou pegar a câmera da pessoa, tá a velocidade ali igual esse aqui, ó, 1/30, e a foto vai tá dando uma desfocadazinha. Eu sempre aconselho as pessoas a fotografarem acima aqui, ó, de 1/25, tá? 1/25 segundos, tá? São milésimos de segundos aí que vai ser o clique. Porque quando você faz isso, é mais difícil de você tremer na hora de clicar, que às vezes você clica sem querer, você treme. Então, se você clicar assim rápido, numa velocidade rápida do obturador, mais difícil vai ser de você perder o foco da imagem. Lógico que você tem que também focar a imagem, né? Você tem que usar o que tem na câmera, os pontos de foco para focar e conseguir ter um bom resultado de foco aí. Terceiro pontinho, eu espero que vocês também já tenham entendido aí essa parte ali da velocidade do obturador. Terceiro ponto aqui é a sensibilidade do ISO. E o que é o ISO? O ISO é a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz do ambiente. Ou seja, quanto maior o número do ISO, maior a sensibilidade do sensor à luz. E quanto menor o número de ISO, menor a luz será percebida pelo sensor da câmera. Então bora lá entender o que é isso. Nós temos aqui nessa imagem temos alguns quadradinhos aí, né, com o ruído e sem ruído. A primeira, que é de 80, que geralmente nem tem câmeras normais com isso 80, normal das câmeras que a gente compra aí, né? É o 100. A gente, quando deixa a foto com o 100 de ISO, ele vai ficar sem estar com ruído. Quando a gente vai aumentando, consequentemente, o ruído vai aumentando. Por que isso acontece? A gente está em um ambiente, às vezes, com pouca luz. Você tem que manter ali a velocidade do obturador para não perder o foco da imagem, né? Quando você clicar, não borrar. E também você tem que manter uma abertura ali baixa para poder clarear mais esse ambiente escuro. Só que chega um momento, em alguns lugares, que você não consegue controlar bem nem na abertura, nem no obturador. Você não consegue uma compensação de luz legal com esses dois. O que a gente acaba fazendo? A gente tem que compensar no ISO, aumentando para ele clarear ali a nossa imagem. Só que quanto mais você aumenta o ISO, mais você vai perdendo aí a qualidade da imagem, mais granulado vai tendo, tá? Então tem até uma foto aqui, ó, que eu fiz num ambiente com pouca luz. Veja como é que a foto aqui, ela tá com muito ruído. Só que assim, tem alguns fotógrafos que gostam de usar o ruído artisticamente, né? Fazem propositalmente as fotos com mais ruído, para ser um pouco mais artístico, né? Inclusive, algumas fotos que eu pego minha, eu coloco o ISO, eu coloco ele propositalmente. Nas fotos às vezes nem tem um ruído, só coloco só para dar um charmezinho. Mas também, gente, tem como você remover esse ruído. Às vezes você não tem escolha, você está no ambiente escuro, sem querer, a sua câmera, a sua foto vai ficar com esse granulado. Lá nos programas como o Lightroom, Photoshop e alguns aplicativos também tem as opções de redução de ruído que você consegue dar uma configurada para reduzir e deixar a foto mais boa, tá? Então a gente viu essa parte aqui da trindade, né? Que a gente tem
a abertura do diafragma, que é onde vai entrar a luz na nossa câmera. Temos aí a velocidade do obturador, que é a velocidade que você clica para conseguir capturar a sua imagem. E também vimos a sensibilidade do ISO, que é quando você compensa a luz e acaba dando esse granulado. E vamos agora para essa nossa segunda parte, que é o essencial. E, gente, quando você entende esses 4 carinhas aqui, esses quatro pontos que eu coloquei aqui, a sua foto começa a se transformar e consegue evoluir. Tem muita gente que não quer estudar isso aqui e acaba ficando com aquela foto mais ou menos, aquela foto simplesmente, muitos dos fotógrafos que fotografam no automático, eles não querem às vezes se preocupar tanto com isso aqui e apenas só apontam a câmera e clica. O primeiro que a gente vai ver aqui, que para mim é a parte mais importante da fotografia, gente, é a luz. Fotografia, o que é que significa fotografia? Foto significa luz e grafia significa desenhar com a luz. E o que é a luz? A iluminação é o fator chave na criação de uma imagem de sucesso. A iluminação determina não só apenas o brilho e a escuridão, mas também o tom, o humor e a atmosfera. Portanto, é necessário controlar e manipular a luz corretamente para obter uma melhor textura, né, vibração de cor e luminosidade em seus assuntos. Quem me acompanha no Instagram, se você até nem me segue já, vai lá me seguir no Instagram. Quem me acompanha já sabe que praticamente todos os dias eu falo, a parte mais importante na fotografia é a luz. Sem luz não existe foto. Então você tem que aprender a dominar a luz para você conseguir os melhores resultados. Entender que se você posicionar até uma luz artificial como essa aqui, se você posicionar em lugares diferentes, né, em direções diferentes, a luz pode deixar tanto uma pessoa feia como uma pessoa bonita, tá? Se você pega uma luz e coloca ela às vezes de baixo para cima no rosto, vai estar um ar mais de terror. Se você coloca um pouco mais de cima, também vai ficar com muita sombra. Então tem essa parte de você saber direcionar a pessoa. Se você tiver uma luz artificial, você direcionar. Ou então, se a luz for natural como o sol, você vai direcionar a pessoa para estar bem iluminada. Se o sol está nascendo ali, você gira a pessoa para estar iluminando bem. Então, esse é um fator determinante. Para saber também, até aí, a quantidade de luz, se vai ser a luz mais forte, mais intensa. Inclusive, a gente pode caracterizar a luz em algumas características, né? Tipo, temos aqui como, por exemplo, a luz natural e a luz artificial. O que é a luz natural? O nome já está dizendo, é tudo que vem da natureza, tipo o sol, por exemplo, o fogo. São exemplos de luzes naturais que você tem aí no nosso planeta que podem iluminar. E já a luz artificial é tudo que o homem criou. Então, temos aí lâmpadas, temos postes, a luz do poste, temos os bastões de LEDs, os flashes, tudo que o homem criou são luzes artificiais. E outras características da luz também a gente pode colocar aqui é a luz dura e a luz suave. O que é a luz dura? A luz dura, característica, como você pode ver nessa foto aqui da esquerda, ela tem a sombra bem destacada, uma sombra bem definida. Se você olhar na areia a sombra da nossa modelo, você vai ver que a sombra está bem retinha, assim, bem destacadazinha. Já a foto aqui da direita, a luz vai estar suave. Se vocês perceberem, a luz vai estar, tipo, a sombra, elas vão estar bem suavizadas, não vai estar aquela sombra bem definida. 2 exemplos básicos aqui de luz suave e luz dura. Dia de sol, solzão aí, aquele dia bonito, claro, sol batendo assim no nosso rosto forte, aquilo ali vai ser uma luz dura. Já quando tá o dia nublado, que vai estar aquela luz mais suave, é a luz suave. Outro ponto aqui que nós temos é a composição, tá? O que é a composição?
nada mais é que a organização dos elementos em forma harmoniosa dentro da área a ser fotografada, né? O enquadramento, levando em conta diversos fatores como textura, contraste, profundidade de campo, posição dos elementos, plano de enquadramento, entre outros. A composição nada mais é que você pegar todos os elementos que vão estar na sua foto e organizar. Quando você organiza esses elementos, você vai ter ali uma boa composição. E pode ser uma composição boa e composição ruim. E para isso, existem algumas regras que te ajudam a distribuir mais esses elementos para você ter uma foto mais composta, tá? E aqui a gente tem a nossa regra dos textos, né? Que é a regra... Para quem está começando aí na fotografia, uma das regras mais conhecidas. Existem outras regras, como a proporção áurea, tem aí a regra dos triângulos, são muitas regras, gente. Mas eu acho que a que você precisa focar agora que está começando é conhecer essa aqui, a regrinha dos textos, que é a mais facinho de entender. E eu vou te mostrar um pouquinho. Se você olhar aqui na nossa imagem, nós temos 3 linhas aqui e também temos 3 colunas. E em cada linha dessa aqui nós temos uma intersecção, que são chamados os pontos de interesse. Por que é que eles recebem esse nome? Porque quando você tem esse pontinho aqui, quando você tem um elemento que você quer que dê um destaque, a imagem tende tende o seu olhar aí para aquele pontinho. Se você olhar aqui, esse coqueiro que eu coloquei, ele está justamente em cima, esses coqueiros, né, estão em cima desse pontinho de interesse. O nosso olhar tende a olhar para esse lugar. E outra coisa que a regra dos textos nos ajuda na parte da composição, além de organizar nossos elementos, é corrigir o horizonte. Então, nós temos uma linha aqui, essas linhas guias, que elas te ajudam a corrigir o horizonte. Porque, gente, não tem coisa que eu tenho mais agonia do que uma foto com horizonte torto. O nosso cérebro ele até entende quando a gente vê uma foto com aquele tá um mar ali e tá aquele horizonte torto, a gente olha até alguma coisa estranha. Então, me dá agonia. Essa daqui, já fiz na imagem, corrigir o horizonte. E uma coisa que facilita é que as câmeras elas já vêm com isso nelas para você conseguir colocar essa regra dos textos. Os celulares também eles têm essa gradezinha aqui para lhe auxiliar, né? Então aqui eu tenho um exemplo também dessa outra imagem. Se você ver aqui, nós temos com a regra dos textos e sem a regra dos textos. Então você vê, o pontinho de interesse eu coloquei aqui em cima da nossa modelo. E você pode até pesquisar aí, coloca no Google fotos com a regra dos textos, que você vai ver vários exemplos aí para te ajudar e você começar a perceber. Com o tempo, às vezes você não precisa nem mais dessa gradezinha, você no olhar você já treina para colocar o ponto de interesse no canto onde você quer e ter uma foto com um enquadramento melhor, tá? Então, estuda aí mais sobre essa parte da regra dos textos, é um exercíciozinho para você fazer, pesquisa várias fotos para você ver como como os fotógrafos profissionais, os fotógrafos de sucesso utilizam essa regra, tá? E temos aqui o nosso terceiro ponto, que é a direção de modelos, né? Como dirigir a nossa modelo. Dirigir um ensaio é muito além de posicionar a modelo no ponto correto de luz e mostrar a pose que deve fazer. Dirigir um ensaio está ligado ao que você transmite para o modelo para alcançar o que deseja. O posicionamento do corpo transmite várias mensagens. E isso é verdade, gente. Quando você consegue dirigir bem a modelo, né, o modelo, o corpo, ele tem existe a linguagem corporal. Você vai conseguir transmitir uma imagem uma mensagem através do corpo. Então, o que é que você pode fazer? Que eu acho que é uma das maiores dúvidas aí para a galera que está começando a fotografar, que vai trabalhar com pessoas, né? É a parte do direcionamento. O que eu indico para a galera fazer o quê? Quando você está começando a dirigir, se bombardeia de referências. Entra lá no Pinterest, entra no explorar do Instagram e começa a consumir muita foto sobre posicionamento. E uma dica bem legal, gente, treinem aquelas poses. Como é que você vai ensinar uma pose para alguém, para um cliente seu,
sem antes você saber. O que eu fazia muito era pegar as poses, né, tipo os exemplos, né, as referências que eu tinha, eu ia pra frente do espelho e começava a treinar, fazia lá a mãozinha aqui, mãozinha assim na cintura, uma mão desse jeito, eu começava a treinar e pôr em prática para eu conseguir ensinar para a pessoa. Quando você sabe, fica muito mais fácil você ensinar. Então, decora aí umas 5 poses diferentes, pode ser uma pose assim, que se você decorar a primeira pose, você pode ir mudando ela, ó, botando para o lado, para o outro, desse jeito assim. Então, a partir de uma pose, você pode criar várias outras poses. E o que eu indico, decora 5 poses e a partir dessas 5 poses você começa a desenvolver outras poses para ensinar as suas modelos, tá? Então, é muito de você de praticar isso. E os rapazes aí, os garotos, não tenham vergonha de fazer essas poses mais femininas, que tem cara que tem vergonha de fazer. Velho, tem que fazer, tem que aprender desse jeito para poder te ensinar pro pessoal, tá? Então, se bombardeiem de boas referências de poses, pratiquem elas para você conseguir ensinar. No começo eu sei que é até difícil, você pode ali dar uma filadazinha no celular, mostrar para modelos, faz essa pose aqui, mas é bom depois com o tempo você ensinando, porque passa mais profissionalismo, passa que você, poxa, o cara sabe o que está fazendo, ele sabe o direcionamento ali, tá? Então isso é bem legal de você fazer. E nosso outro pontinho aqui que são as cores. Gente, é outra coisa que transmite mensagem, tá? Tudo que eu falei desses 4 pontos aqui do essencial são coisas que transmitem mensagens, tá? A luz ela vai transmitir uma mensagem, a composição ela vai transmitir uma mensagem, o direcionamento vai transmitir uma mensagem, só que as cores é onde vai transmitir também se a foto vai ser uma foto alegre, se vai ser uma foto triste, tá? Eu sou um viciado em cinema, eu gosto muito de cinema, eu tiro muitas referências, muitas ideias de fotos de cinema e fico muito focado ali nas cores. Existe um departamento no cinema, se vocês não sabem, que é a direção de fotografia, que é o cara que vai pensar ali com a equipe as cores que a galera que vão vestir, as cores das luzes nas imagens, os lugares, porque vai transmitir uma mensagem. E o que são as cores na fotografia? As cores têm o poder de estimular emoções e sentimentos por meio da comunicação. Sabemos que a fotografia é, em síntese, luz e sombra. A intensidade de que cada um exerce sobre o elemento é, na maioria, escolha do fotógrafo, tá? Então, assim, olha para essa foto aqui que está do lado. Você vê que ela está um tom mais amarelado. A gente passa, eu gosto desse tom mais amarelado, mais dourado. E deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, que é isso aqui, ó, a combinação das cores. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso aqui, né, esse círculo cromático, mas a partir daqui é que quando a gente começa a determinar as cores do nosso ensaio. Eu sempre foco muito nisso e tem algumas cores que eu já sou até viciado em fotografar. Então a gente temos aqui, ó. Se você pegar esse lado aqui, nós vamos ter as cores mais quentes. E aqui do outro lado, nós vamos ter cores mais frias. Aqui, ó, nós temos as cores análogas, que a gente tem uma combinação aqui, ó, de amarelo, laranja. São cores análogas. Então pode ser até esse verde com azul, o azul com roxo. E também temos aqui as cores complementares, que são o inverso, tá? O azul, ele é o inverso do laranja. O verde é o inverso do vermelho. Inclusive, se você olhar aqui para mim também, eu quis colocar aqui, ó, a luz do fundo aqui, eu coloquei um azul e a luz aqui do lado eu quis colocar amarela, que são cores complementares. E eles usam muito isso no cinema, gente. Começa a prestar atenção agora, quando você for assistir algum filme, que eles usam bastante toda essa psicologia aqui de cores para poder passar a história para você. Se você vê um filme que é mais melancólico, um filme mais triste, um filme assim às vezes triste, né? Eles não usam cores quentes. Você vai ver muito cor azulada, muito a saturação um pouco mais baixa, porque eles tendem a passar, as cores frias tendem a passar mais melancolia. Já diferente de um filme de comédia, filme de ação, eles sempre têm as cores mais ali, mais fortes, né? As cores mais quentes, porque
o amarelo, o laranja, as cores quentes, eles passam mais alegria, tá? Então comecem a perceber isso nos filmes. Pega aí às vezes um filme de comédia, pega aí uns filmes de drama, vocês vão ver que os tons vão contar muita história, tá? E eu tenho aqui a TroHT 2 exemplos de tipos de cores, né? As cores complementares, se você olhar aqui na foto da esquerda, nós temos o azul e o amarelo, que é o famoso teal and orange, né? Que é o bem usado no cinema, é o tom azulado com o laranja. E temos aqui também uma que eu gosto muito, eu sempre gosto de usar, que são as cores análogas. Aqui nós temos muita abundância do azul e do rosa. Se você olhar aqui na combinação das cores, ó, o azul e o roxo eles estão bem pertinho, né? O rosa são cores análogas. Já igual na outra foto, temos aqui o laranja e o azul, que são cores complementares. Então, gente, vocês viram aí o básico e o essencial. E o que é que você precisa fazer agora? É praticar. A gente viu muita teoria aqui sobre velocidade do obturador, abertura de diafragma, sensibilidade do ISO. A gente viu também cores, a gente viu luz, composição, direção do modelo. Só que não adianta de nada você ter todo esse conhecimento teórico e não colocá-los em prática. A fotografia é muito prática, é muito você pegar a sua câmera e fazer o negócio acontecer. Você dominando todos esses pontos que a gente viu aqui, você está preparado realmente para fazer fotos incríveis de serem despercebidas, tá? Só que você precisa praticar. Estuda bastante aí sobre luz, como você pode direcionar mais a luz. Estuda muito sobre composição, pega várias referências de composição, de regras dos textos e começa a aplicar elas fotografando. Direcionamento de modelo, faz o que eu falei aqui. Começa a pegar as referências para aplicar também aí para seus modelos e estudar muito cores. Sempre que você for fazer um ensaio, busca trazer roupas para sua modelo que se adequem ao ambiente que ela vai estar ali, tá? E pratique muito o básico, tá? Quanto mais você pratica, mais você vai conseguir. E com todo o conteúdo que eu te entreguei aqui, eu espero realmente que você saia dessa realidade aí, do fotógrafo comum, para se tornar um fotógrafo de sucesso. Infelizmente, eu não consigo te entregar tudo que eu queria em apenas uma aula, por isso que eu dividi aqui em 3 aulas, mas também não dá em 3 aulas apenas para te entregar tudo. A gente está tendo um pequeno encontro aqui de alguns minutos e eu vou te dar no final dessa jornada, né, na nossa última aula, na próxima sexta, a oportunidade de você entrar no meu curso de fotografia para iniciantes, o Clique de Mestre, que tá surreal, gente. Olha, o curso tá maravilhoso e na próxima aula vai ter uma surpresinha só para quem assistir a próxima aula que eu preparei para vocês. Tá muito irado. E vai ter, ó, lá no curso vai ter um crossover muito massa também, que vai ter alguns fotógrafos bem conhecidos que vão estar dentro do curso para falar um pouquinho da experiência deles, um pouquinho do que eles são bons, né? Te ensinar aí algumas técnicas. E na próxima aula também eu vou te apresentar o universo do marketing para fotógrafos. Não adianta só você dominar tudo isso aqui, dominar seu equipamento, dominar essas técnicas de cores, de composição, se você não souber vender o seu trabalho. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre marketing de vendas para fotógrafos, para você aprender a vender aí o seu conhecimento e fazer com que você tenha agenda cheia, né? Então, você precisa conhecer essas estratégias. E antes de encerrar aqui, gente, também eu queria que você fosse lá no meu post no Instagram, eu fiz um post lá, comenta aí o que é que você achou da aula, comenta o que é que você está achando dessa jornada, porque tá sendo muito legal ter esse contato aqui com vocês, estou muito feliz de estar vendo cada comentáriozinho. Eu vi os comentários aqui da aula anterior, eu vi os comentários lá no meu Instagram no post, eu vi os comentários que a galera fez lá no direct, e já printa aí a tela, tira uma fotinha da tela, me marca aí nos stories que eu vou estar repostando cada um que fez isso, tá? Então temos um encontrinho marcado na próxima sexta, no mesmo horário aqui, na nossa jornada do fotógrafo de sucesso. Tô feliz pra caramba, de verdade, gente. Tô feliz pra caramba com a presença de cada um de vocês. Então, olha, fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima aula. Tamo junto. Fui.